Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura, e vamos para mais uma aula onde vamos falar sobre estação de tratamento de esgoto ou efluente, é o famoso ET. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho. E toca a vinheta e vambora! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galera! Coloque aí a sua melhor música e ó, acelera, galera! Música é bom porque dá uma ativada no cérebro aí e isso facilita os seus estudos, tá bom? Então, meu filho, vai ouvindo motinha aí porque isso faz toda a diferença. Excite o cérebro antes de você começar os seus estudos, beleza? Então, vambora! Vambora! Olha aqui, então na aula de hoje iremos falar sobre o quê? Estação de tratamento de esgoto ou estação de tratamento de efluente. Motinho, o que são efluentes? Efluente é todo o líquido e gás que vai sair, por exemplo, das indústrias, das fábricas, até mesmo aí das residências. Nós já falamos sobre a estação de tratamento de água. Se você não assistiu essa aula, volte porque é uma aula muito importante. E aí, dando sequência, hoje, nessa aula, vamos falar sobre as ET, estação de tratamento de esgoto ou estação de tratamento de efluente. Na sequência, a próxima aula, a gente vai falar sobre os parâmetros de qualidade da água. Como que vai funcionar essa aula aqui? Eu vou tocar um vídeo. Esse vídeo é muito bom e tem uma voz de um locutor muito bacana, tá? Eu vou deixar rolar esse vídeo. Vocês vão prestar atenção, tá? nas imagens, que é muito importante, porque o cérebro adora imagem, o cérebro adora cor. E à medida que o vídeo for rolando, eu vou pausando para explicar os pontos importantes aí que caem demais no Enem, beleza? Então, vamos embora tocar, preste atenção, vamos lá. Por dentro do tratamento de esgoto. É aqui, nas estações de tratamento de esgoto, ou ETs, que ocorre todo o processo de despoluição da água. O tratamento é dividido em duas etapas, denominadas fases líquida e sólida. A fase líquida tem início pela coleta. Então, peraí, você já está sabendo aqui que o tratamento são de duas fases. Trata-se a fase líquida e trata-se a fase sólida. Quando você pega um esgoto, um efluente, eu vou ter uma fase líquida e uma fase sólida. Nós vamos tratar as duas fases. Após ser recolhido nas residências pela rede coletora, o esgoto é levado ao interceptor e, em seguida, às estações de tratamento de esgoto. Ao chegar às ETs, os efluentes, resíduos líquidos resultantes do esgoto doméstico, passam pelo gradeamento grosseiro, onde sólidos, como garrafas, pedaços de madeira e plásticos. Gradeamento grosseiro. Lembra lá da estação de tratamento de água? Nós também tínhamos um gradeamento, que era para reter, né, os materiais grandes. Aqui a mesma coisa. Gradeamento para reter, portanto, aí garrafa, pedaço de tronco. E, gente, aqui na minha cidade nós temos aqui uma estação de tratamento de esgoto, tá, que é da Copasa. Caramba, vocês não têm noção o que o pessoal recolhe lá nesse processo de gradeamento, tá? É coisa assim bizarra, é um trem mais louco, que eu não vou nem contar pra vocês não ficarem doidos aí da cabeça, tá bom? Eu não sei como é que vocês estão aí com a gestão das emoções, então pode ser que vocês fiquem assim meio traumatizados, tá? Mas é um trem de doido o que o pessoal joga aí no esgoto, tá bom? Então segue aí. Plásticos ficam retidos nas barras. Em seguida, o esgoto passa pela estação elevatória de esgoto bruto. Esse equipamento, dotado de bombas hidráulicas, leva o esgoto para um nível superior, onde temos o gradeamento fino e os desarenadores. Passei por um gradeamento grosseiro, agora um gradeamento fino, para reter coisas menores. Depois na areia, para decantar alguns particulares. No gradeamento fino, ficam retidos nas barras materiais como papéis, papelões e tecidos. Ao chegar ao tanque de areia, o esgoto passa pelo processo de sedimentação. Os grãos de areia, mais densos, vão para o fundo. A etapa seguinte são os reatores RAFA. Reatores RAFA. Reatores anaeróbicos. Repete com a boquinha, Anaeróbicos. Anaeróbicos ou anaeróbios. Que é isso? Aqui nós vamos ter uma ação de micro-organismos
que não utilizam o oxigênio. Por isso são micro-organismos anaeróbicos, beleza? Então você tem o reator Rafa, reatores anaeróbicos de fluxo ascendente. Dentro dos reatores Rafa, a matéria orgânica sofre decomposição por bactérias anaeróbias, resultando na remoção de grande parte dos sólidos. Ocorre também a separação entre as partes líquida, sólida e gasosa. Perfeito. Aqui, portanto, vai ser gerado 3 fases. A fase sólida, que nós vamos seguir com um tratamento. A fase líquida, que vai ser outro tratamento. E essa fase gasosa, em que o principal componente dessa fase é o metano. Quando eu tenho um micro-organismo anaeróbico, repete pelo amor de Jeová. Quando eu tenho um micro-organismo anaeróbico degradando matéria orgânica, vai produzir metano. Vai produzir metano. Esse metano, o famoso CH4, é um combustível. Ele é um combustível. E sendo ele um combustível, ele pode ser o quê? Reaproveitado como fonte de energia para abastecer a própria ET, a própria estação de tratamento de esgoto. Só que nem toda estação faz o reaproveitamento do metano. E aí o seguinte, ele solta esse metano para a atmosfera? De jeito maneira. Por que, Mota? Metano pode o quê? Aumentar o efeito estufa. E o que eles fazem? Queima o metano. Aí você fala, mas pera aí, se queimar o metano, vai produzir CO2 e água. O CO2 também é prejudicial para o efeito estufa, para o aumento do efeito estufa? Também, só que tem um detalhe. O metano ele é mais de 20 vezes prejudicial ao aumento do efeito estufa do que o CO2. Olha que massa! Ponto importantíssimo para uma prova. Ponto importantíssimo para uma prova. Galera, nós temos alguns gases que são chamados de gases estufa. Quais são os gases estufa? Os principais: vapor d'água, CO2, metano, gases de nitrogênio e CFCs. São os 5 principais gases conhecidos como gases estufa. Se eu fosse você, eu anotava isso. Um hashtag OBS. Hashtag OBS. Gases estufa são os gases que provocam o aumento do efeito estufa, que acaba gerando o quê? Superaquecimento ou simplesmente aquecimento global. Quais são os principais gases? Vapor da água, gás carbônico, CO2, metano, CFCs, tá? E qual foi o outro que eu falei? Gases de nitrogênio. Perfeito? Só que desses gases, o pior é o metano. O metano é um bichão. Ele é o quê? Mais de 20 vezes mais intenso do que o CO2. Então, ao invés de mandar o metano para a atmosfera, é melhor queimar ele para mandar CO2. E aí, nessas estações aí, nós temos alguns queimadores, tá? Igualzinho tem naquelas plataformas petrolíferas. Então, um queimadorzinho lá, ó, você vê um foguinho, que é o quê? Queimando o gás metano. A parte líquida segue para o próximo tanque, a sólida para o tanque de lodo e a gasosa para a central de queimadores de gases. Passamos então ao passo seguinte, o tanque de aeração. Através de adição de ar, micro-organismos aeróbios são estimulados a se alimentar de matéria orgânica no esgoto. Passei primeiro por uma ação de micro-organismos anaeróbicos, agora por micro-organismos aeróbicos. Esses agora já usam o oxigênio aí no processo metabólico, beleza? Esse lodo que ele está falando aí, galera, é a parte orgânica, é a lama, a sujeira, tá? A sujeira que vai para o fundo dos tanques. Tanto lá naquele outro tanque Rafa como nesse agora, eu tenho aí a produção de lodo. E aí o seguinte, já até caiu uma questão do Enem, né? Onde perguntou onde que era formada a maior quantidade de lodo. Gente, toda vez que falar tanque de decantação, é porque o quê? Você vai ter um processo de sedimentação de particulato sólido. Esse é o lugar que mais se retém, que mais se retira material sólido. Por exemplo, na estação de tratamento de água, onde que retém maior quantidade de sólido? Na decantação ou na filtração? Na decantação. Lembra que na filtração eu vou remover aquilo que não foi removido, que são poucas partículas. Então, a maior parte
do particulado, ele é retido onde? Na decantação, tá bom? Fique esperto. O processo dá início à formação do lodo, reduzindo a carga poluidora da mistura. Para dar continuidade ao processo, o esgoto é levado ao decantador secundário. No decantador secundário, o lodo formado anteriormente sedimenta e o efluente segue para a próxima etapa. Com isso, a parte líquida já está 90% livre de impurezas. Seguimos então para a última etapa da fase líquida, a desinfecção ultravioleta. Neste ponto, o efluente é exposto a raios ultravioleta. Ao entrar em contato com a luz germicida, as bactérias presentes no esgoto têm seu DNA alterado. O objetivo é deixá-las estéreis e, portanto, inofensivas. Terminada essa... Nem toda estação de tratamento de esgoto tem esse processo aí, que esse processo é caro, tá? Esse processo é caro. Nem toda estação vai ter aí tratamento ultravioleta. Pode ter a adição de outras substâncias químicas oxidantes, tá? Para matar aí os micro-organismos, tá bom? Nessa etapa, o efluente já está limpo e pode ser lançado em rios e córregos. Parou? Agora o líquido, a fase líquida já está boa, pode mandar para o rio. Não é bem assim não. Tem que fazer testes, tem que analisar a qualidade dessa água. Essa água está preparada para ser jogada para o rio? Porque o que acontece, galera? Existe um negócio que chama-se autodepuração. Quando você joga um poluente no rio, de acordo com a estrutura do rio, tá? Os micro-organismos presentes no rio, a quantidade de oxigênio dissolvido no rio, o próprio rio dá um jeitinho de depurar aquela sujeira, de destruir aquele poluente que foi jogado. Então, na hora de eu jogar esse esgoto tratado no rio, eu preciso ter certeza que o rio vai sobreviver com aquele efluente que eu estou jogando. Então, é feito testes de DBO, DQO, COT, que são assuntos que a gente vai falar na próxima aula e que o Enem, o vestibular também gosta demais de cobrar esses termos aí, tá bom? Então, eu preciso analisar se esse esgoto tratado ele está preparado para ser jogado no rio. Porque senão, meu querido, eu vou matar o rio. O Amota, então, peraí. O esgoto foi tratado. A fase aquosa tratada foi jogada para o rio. Esse rio não é a água que chega lá na estação de tratamento de água? Que trata a água e joga para as nossas casas? Exatamente. Que isso, Mota? Eu estou tomando então água de esgoto? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Vocês podem ficar tranquilos, galera, que nunca vai faltar água no mundo. Sempre vamos ter água, porque nós temos um balanço de massa aí da água. A água vai estar em algum lugar, beleza? Só que o seguinte, o problema é a poluição da água. Poluiu demais a água, vai dar mais trabalho para tratar. E pode ser que tenha coisas que eu não consiga tratar, como por exemplo, aqueles famosos compostos recalcitrantes. Então lá no esgoto eu vou ter muitos compostos recalcitrantes e que às vezes eu não consigo degradar esse material aí pelos processos convencionais biológicos. Eu preciso usar um processo o quê? Oxidativo avançado para tratar, para destruir esses compostos recalcitrantes. Mas jogou para a água do rio, autodepuração. O próprio rio dá um jeito de limpar. Limpou, vai para a estação de tratamento de água. Tratou, vai para a sua casa. Mas pode ser que esteja chegando, e o mais provável é que esteja chegando remédios aí, pesticidas, inseticidas, esses recalcitrantes na sua casa, tá bom? Mas não assusta não, que você vai sobreviver ainda por muitos anos, mesmo tomando dessa água. Conhecemos a etapa líquida do tratamento, vamos descobrir o que ocorre na fase sólida. Após passarem pelo tanque de lodo, os efluentes são levados até os adensadores na casa de desidratação. Aqui, em um processo semelhante à decantação, parte da água do lodo é removida. Passa-se então à etapa seguinte, o processo de secagem. Na casa de desidratação, o lodo passa por um novo processo de secagem. O objetivo é reduzir o teor de líquidos na mistura, facilitando o transporte ao aterro. Finalmente, a parte do lodo que não foi digerida é reintroduzida no sistema. Para isso, segue novamente para a estação elevatória de esgoto. Com essa última etapa, o tratamento de esgoto chega ao fim. Show de bola, chegou ao fim. Só que é o seguinte, esse lodo aí, galera, desidratado, ele pode ir para o aterro, né, um aterro controlado, ou
muitos pesquisadores estão buscando o quê? Uma reutilização desse aterro para, por exemplo, adubagem, né? Usar como adubo aí nas plantações, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre isso aí, tá? Uma aula bem aí curtinha, muito conteúdo aí, dê uma revisada e vamos para a próxima aula falar sobre os parâmetros de qualidade da água, beleza? E toque o som! Toca o som, galera! Vamos curtir, vamos estudar, vamos desfrutar e vamos transbordar! Beijo no coração, energia, energia, energia! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.